Doença de Alzheimer, causa principal, primeiro lugar geral, da prova e da vida, tá? Então, em primeiro lugar, seja uma demência precoce num paciente mais jovem ou uma demência tardia. Os fatores de risco principais são idade, mas também pode ter fator de risco cardiovascular, histórico familiar, etc. Qual é o quadro clínico? É um quadro clínico insidioso, às vezes demora décadas para o paciente ter toda a evolução do Alzheimer, uma média de 12 a 13 anos. A imagem que a gente tem é uma imagem completamente inespecífica. Você pode ter uma imagem completamente normal no Alzheimer, mas também pode ter algum grau de atrofia cortical, atrofia de hipocampo, que é uma área relacionada à memória, tá? Mas isso não quer dizer que o paciente tenha também. Então, a imagem é caracteristicamente inespecífica. Você não precisa dela para dar diagnóstico. Você precisa dela para excluir secundarismo, tá? Mas para dar diagnóstico, você precisa de um quadro clínico típico e excluir esse secundarismo, tá? A imagem ajuda nisso, mas não para confirmar, tá? As fases aqui eu vou bem rapidinho, só para você entender que ao longo do tempo há uma piora cognitiva, então o paciente tem uma memória com problemas leves, depois de um tempo em fase moderada começa a ter mais domínios cognitivos alterados, até que em fase avançada ele tem todos os domínios cognitivos gravemente alterados, tá? Ele também tem piora funcional, então ele tem limitações para atividades mais complexas na fase leve. Depois de um tempo fica notório que ele precisa de ajuda para as atividades instrumentais, para as atividades básicas depois de um tempo, até ficar completamente dependente, tá? Para as atividades básicas de vida diária no final de doença, até aquele doente terminal, acamado, com dupla incontinência, disfagia, imobilismo, tá? E os sintomas neuropsiquiátricos, que também costumam piorar ao longo da doença, né? Em fase leve pode vir só com uma irritabilidade, um distúrbio de humor. Depois, na fase moderada, chamam a atenção os sintomas comportamentais relacionados à demência, então agitação, agressividade, alucinação visual, predominantemente sobre a auditiva. Então, são fatores, irritabilidade, enfim, essa é a fase mais complicada para a família cuidar. E, finalmente, na fase avançada, esses sintomas neuropsiquiátricos positivos, vamos dizer assim, eles dão até uma amenizada, mas o paciente fica muito apático, né? Então, grosseiramente, piora tudo ao longo da doença. Passando para outras causas de demência, eu queria que você lembrasse de 3 para essa prova, tá? A primeira é a vascular. Por quê? Porque é o segundo lugar, ela perde para Alzheimer, tá? 2 quadros bem característicos. O primeiro é o mais clássico, é uma perda cognitiva em degrau. O paciente está indo bem, faz um AVC e puf, perdeu cognição, tá? Então, isso acontece mais classicamente, talvez até mais na prova, infarto de grandes vasos, um infarto cortical. O mais comum, na verdade, é o paciente ter uma isquemia subcortical, são pequenos vasos atingidos, a gente vê microangiopatia na ressonância, na tomo, né? Uma isquemia mais subcortical, com muito transtorno de humor associado, então são os quadros que você precisa lembrar da vascular. Mas se tem uma demência que você tem que guardar para casa, é a doença de Levy, tá? Ela é a queridinha do SUS-PE. Por quê? Porque sempre, sempre, sempre cai essa tríade ou algum desses 2 sintomas. A tríade tem que saber. Levy é visão, Levy, alucinações visuais. Junto com parkinsonismo, tem sintoma extrapiramidal. Junto com demência, caracteristicamente flutuando ao longo do tempo, tá? É uma perda cognitiva que é precoce, então o paciente começa a fazer alucinação já no começo de doença. Isso é estranho para Alzheimer, né, que é na fase moderada, a gente já viu. É estranho até para a doença de Parkinson, que faz isso mais tardiamente. Então, ele brinca com esse conceito, com essa diferença. E um outro conceito que sempre cai é essa hipersensibilidade a neuroléptico. Então, o paciente está lá, fez a alucinação visual, tomou um comprimido de antipsicótico, com a quetiapina da vida e afundou, rebaixou, ficou todo rígido. Então, esse paciente tem uma sensibilidade aumentada caracteristicamente. Lembra de dá uma estudada nisso, porque pode cair sim, cai com muita frequência na prova do SUS-PE. De DFT, demência frontotemporal, o que é que precisa saber? 2 informações básicas. A primeira é que acontece em pacientes com perfil mais jovem, tá? Então, aquele idoso, o idoso jovem, 60 e poucos anos, às vezes até um pouco menos, tá? E o principal,
que o paciente frontalizado, ele perdeu o freio, o paciente está desinibido, ele está com comportamento inapropriado, ele está hipersexualizado muitas vezes, né? Ele está tão frontalizado que ele já tem reflexo primitivo no exame neurológico dele liberado. Então, essas características têm que ser lembradas e ajudam a responder questão na prova. Então, vamos lá tentar responder a questão 5. Ele quer a falsa, né? Sobre as demências, não é correto afirmar, então ele quer a falsa. A demência por corpúsculo de Levi apresenta-se com alucinações precoces, ok, e sensibilidade ao uso neuroléptico. A gente acabou de ver isso, ok, vamos embora. Letra B. A síndrome demencial não reversível, mais comum entre nossos idosos, é a demência vascular? Não, é doença de Alzheimer. Seguida por doença de Alzheimer, não, é demência vascular. Então, tá trocado aqui, né? Um pelo outro. Então, essa é a falsa, já é a nossa resposta, tá? Mas vamos ver o resto. Não é incomum a depressão se apresentar em idosos com quadro demencial verdadeiro, elas são íntimas, são promíscuas, né? A gente já viu isso. Vamos lá, então, letra D. O exame de neuroimagem não é fundamental para confirmar o diagnóstico de doença de Alzheimer. Beleza, tranquilo. Ele não serve para confirmar, ele serve para excluir causa secundária. A gente já viu isso, ó. Ele exclui causas potencialmente reversíveis, tá? Então isso é verdadeiro também. E finalmente, a demência frontotemporal causa comumente desinibição social. O paciente liberou geral, então verdadeiro também. A gente fica com uma falsa letra B, é a resposta da nossa questão.